O versículo que vamos começar hoje é Hebreus capítulo 6, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Eu quero ouvir coisas melhores. Grita isso se quer que Deus faça alguma coisa incrível na sua vida. Ele diz que, já que o contexto era que alguns estavam perdendo a fé e alguns estavam desistindo do que acreditavam, e alguns estavam voltando a velhos sistemas de pensar, porque é muito desafiador. Mas ele diz, vocês não. Vocês não. Vocês não vão desistir, ou se cansar, ou se afastar. Falando dessa forma, acontece. Mas em relação a vocês, amados, estamos convictos de coisas melhores. Coisas próprias da salvação. Eu quero falar para vocês por alguns momentos hoje, com a ajuda de Deus, sobre o assunto quando o melhor parece voltar atrás. Quando o melhor parece voltar atrás. E eu oro para incentivar vocês, ou melhor, vamos orar mais uma vez antes que se sentem. Deus, se eu emitir a minha opinião hoje, vai ser uma coisa quase inútil. E se eu ensinar com o conhecimento humano hoje, vai ter uma vida útil curta. Mas a sua palavra é eterna. Então fale agora. Estamos ouvindo. Nos dê corações abertos para recebermos tudo o que o Senhor deseja dizer. Em nome de Jesus. Amém. Fala para a pessoa que está sentada do seu lado, você está mais bonito que nunca. Se Deus tiver que perdoar você por mentir, você só estava fazendo o que o pastor mandou. É porque no Enneagrama, que é o tipo de personalidade, não é novidade, mas a Holly só descobriu faz uns 2 anos. E ela me disse que estudou os 9 tipos de personalidade e ela me falou, você é o número 1. E eu disse, eu sei. Já estava na hora de você reconhecer isso. E aí eu perguntei o que quer dizer. E ela disse perfeccionista. Achei que ela fosse dizer perfeito, mas ela usou ista. Ela disse perfeccionista. Ela disse que o lema do número 1 no Enneagrama é... sempre pode ser melhor. E eu pensei em como isso pode ser uma coisa muito boa. Se você quer fazer alguma coisa importante e criar uma coisa especial. Mas pode ser uma maneira horrível de abordar a vida cotidiana. Pensar que sempre pode ser melhor. E a gente encontra essas pessoas de vez em quando, não é? Eu nunca esqueço do cara que conseguiu um aumento e eu parabenizei ele. Ele disse, quem me dera. Os meus impostos vão aumentar muito. Um cara viu o batismo da nossa igreja e nós batizamos mais de 2.000 pessoas, vocês lembram? Em 2 semanas. E quando eu falei pra ele... Não, escutem. Ele disse assim, puxa, a conta de água deve ter ficado exorbitante. Sempre procurando como poderia ser melhor. E eu me identifico com isso. Porque, sinceramente, eu acho que vocês têm que agradecer pelos perfeccionistas como eu. Eu sei que somos chatos, mas... Você não quer um perfeccionista projetando o avião que você vai voar? Ou você quer alguém que só colhe as asas mais ou menos retas? Dá amendoim pra eles nem vão reparar. Mas a bênção de procurar a perfeição pode ser boa, apesar que o resultado muitas vezes na nossa vida é que frequentemente podemos, nessa busca pela perfeição, encher a nossa cabeça com pensamentos de que podia ser melhor. E não percebemos que algumas das melhores coisas na vida não vêm através das coisas que nós pedimos em oração, mas através das coisas pelas quais estamos passando. O desafio do autor de Hebreus é que ele está escrevendo para um grupo de cristãos cujas vidas estão piorando. Eles aceitaram Jesus como Messias, e isso fez os colegas deles, judeus, pensarem que eles estavam malucos e que eles tinham perdido totalmente a cabeça por seguir os ensinamentos de um carpinteiro, que foi crucificado numa cruz romana. E agora esse grupo de cristãos em Roma está recebendo essa mensagem como incentivo. Não voltem atrás. Olha para alguém do seu lado, porque essa pessoa está se sentindo tentada e fala, não volta atrás. Essa é a tentação. Não volte atrás. Não volte à antiga maneira de fazer, porque desse jeito é
melhor. E os cristãos em Roma estavam prestes a sofrer uma perseguição forte de Nero. Isso é para quem está passando por algum problema. Pode não ser Nero perseguindo você, mas pode ser apenas o território desconhecido que é tentar viver através da graça e da fé, quando você é constantemente tentado a viver pela lógica e pela matemática e pelo que é justo. A tentação de controlar, quando Deus convida você a se render, e existe a tentação de voltar ao jeito velho, e Ele está dizendo, não voltem atrás. Jesus é melhor. E ele fala isso 13 vezes no livro dos Hebreus. Ele usa essa palavra que um perfeccionista como eu gosta muito. Em grego, a palavra é kraiton e significa melhor. E existem várias traduções para essa palavra, superior, supremo, mas a tradução que é mais usada é melhor. Melhor em qualidade, melhor em substância, melhor por comparação. Jesus é melhor. E ele é melhor porque ele fez uma aliança melhor que a antiga aliança. Uma aliança é uma promessa. Deus não fez um acordo com a humanidade. Ele fez um acordo com o Filho dele. Ele sabe que temos dificuldade para cumprir a nossa parte do trato. Então, em vez de fazer um acordo com a nossa fé fraca, ele fez um acordo com seu Filho leal, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez melhor. Ele diz que temos uma esperança superior. Não o tipo de esperança que só funciona quando as coisas estão indo na sua direção, mas o tipo de esperança que é uma âncora para a alma, dizem em Hebreus. É uma esperança melhor, porque a âncora só funciona quando chega ao fundo. Tem um tipo de esperança que só flutua. E desde que tudo na superfície esteja bem, você se sente bem. Mas existe uma esperança melhor. Uma esperança kraiton. Uma esperança que chega ao fundo e não funciona totalmente cumprindo o seu papel enquanto não chegar a uma certa profundidade. Se as suas emoções estão no fundo, se a sua conta bancária está no fundo, se sua saúde está no fundo, se você sente que o pior está acontecendo com você, eu quero que você saiba que você tem uma esperança melhor, kraiton, em Jesus, porque Ele é melhor. Eu quero ouvir melhor. Aliança melhor, esperança melhor, promessas melhores. A Bíblia diz que o ministério de Jesus é superior. Não só que o ministério é superior, mas que o sangue dele fala melhor. Então, quando a reprovação surgir no seu coração para dizer o que você não é, lembra por um momento de quem é Jesus. E se ele entrou no tabernáculo, mas em vez de derramar sangue de touros e bodes, derramou o sangue de sua própria vida perfeita para nos redimir, quando uma gota do seu sangue atingiu a tampa da arca, declarou sobre a sua vida um futuro e uma esperança que são melhores. E não importa o que você já foi, porque o que está por vir é melhor. Mas eu tô me antecipando. E esses cristãos que perderam tanta coisa ficam se perguntando, se Jesus é melhor, por que é que a minha vida só está piorando? Sabe, o melhor é subjetivo, não é? Algumas coisas são melhores que as outras, objetivamente. O Kendrick Lamar, o J. Cole, quem deles é o melhor? Kendrick. O iOS. Ou o Android. Algumas coisas são melhores. Eu nem tomei partido e vocês estão me vaiando, fariseus. Algumas coisas são melhores. Os Clemson Tigers. Qualquer outro time de futebol americano. Krispy Kreme. Dunkin' Donuts. Eu não vou nem começar essa conversa. Você não pode... Eu vou profetizar sobre o seu futuro depois da igreja hoje. Uma dúzia de donuts com cobertura original. Eu profetizo sobre a sua vida que os carboidratos não vão contar. Para e compra um para você ver se não derrete na sua boca. Ele vai abençoar você. É muito bom. Desculpa. Tem coisas que são melhores. Mas, quando são coisas que realmente importam na vida, eu acho que todos nós sabemos que o melhor é uma perspectiva. É muito subjetivo. Sabe por que você acha que a vida das outras pessoas é melhor que a sua? Porque você só vê a parte que elas mostram.
Elas podem ter uma casa melhor, mas o que será que acontece lá dentro? E você não sabe qual é melhor. Se viverem tempo o bastante, vocês vão descobrir que as pessoas que vocês passaram muito tempo invejando, no fundo, eram infelizes. Melhor é uma perspectiva. O melhor não é necessariamente uma coisa que você pode medir e que você consegue ver com seus olhos. Mas todos vivemos nesse mundo pensando: você tem que ter um novo iPhone. Qual é mesmo? Foi o 11 que lançaram? Por que eu tenho que comprar? Eu nem gosto das mensagens que eu recebo agora das pessoas no telefone antigo. Mas é melhor. Tem uma câmera que vê através das pessoas, dá pra ter visão de raio-x. É melhor? Eu sei que é melhor, sabe? É interessante porque o autor de Hebreus volta bastante no tempo para fazer as pessoas irem para frente. Ele vai para trás para fazer as pessoas irem para frente. Ele sabe que o único jeito delas seguirem na fé é voltando atrás. Voltar atrás. Melhor? Achei que já fosse estar melhor agora. Mas você tá. Olha como você começou. Lembra de quando você nem ia à igreja? Olha pra você agora. Você tem um bottom. Você vai roubar, mas pelo menos você roubou de uma igreja. Você tá melhor. Fala pra quem tá do lado, eu melhorei. Eu melhorei. Se você pudesse ver a minha linhagem. Eu melhorei. Se você pudesse ver os pensamentos que eu não pus em prática. Se você pudesse ver as tentações às quais eu resisti, eu posso garantir. Eu estou melhor. É subjetivo. E é relativo. Melhor comparado com o quê? Sempre que eu prego, eu sei, já que eu sou um número 1, que o sermão pode ser melhor. É claro. Eu tô falando em nome de Deus. A lacuna entre o que ele sabe e o que eu digo sempre vai ser uma lacuna bem grande. Então eu entendo que sempre pode ser melhor. E isso me atormenta às vezes. Me atormenta mesmo. Porque muitas vezes, sabe, eu me acostumo a fazer as coisas de um certo jeito. Não esquece, essas pessoas, para quem o autor está escrevendo tão eloquentemente, estão familiarizadas com a religião. Elas vieram de um sistema religioso, não de um laboratório de drogas. Elas não estão tentadas a voltar para o mundo. Estão tentadas a voltar para um sistema religioso antigo e se afastar ou se distanciar da graça. Ele argumenta que elas deviam estar num ponto mais à frente a essa altura. Ele fala no capítulo 5 que já deviam ser mestres a essa altura, mas ainda estão lidando com o básico. E aí ele diz que se vocês se afastarem da graça, é impossível voltar. E quando eu li, eu fiquei deprimido até entender o que ele estava dizendo. É que se você receber a graça de verdade, você não consegue se afastar. E o que ele está ensinando a eles, sabe, é como no tênis. Ele tem que ensinar como mudar a pegada. Quando eu pedi para ele me ensinar a primeira vez, a primeira coisa que ele me disse foi porque eu já tinha desenvolvido o meu estilo próprio de jogar tênis. Eu não era bom nem nada, mas eu tinha um jeito de passar a bola por cima da rede que funcionava para mim. E se a pessoa do outro lado da rede fosse menos atlética que eu, o meu jeito funcionava muito bem. Ou mesmo que fosse mais atlética que eu só escolhia jogar contra pessoas que eu sabia que nunca tinham jogado. Era bom pro meu ego, pra minha autoestima, mas ruim pras lições de tênis. E quando eu fui até o Robert Stevens, se quiserem procurar ele no Google, ele é professor de tênis. Ele é muito bom, mas quando eu apareci lá, eu fiquei irritado, porque ele disse, deixa eu ver com que eu vou trabalhar. Mostra o seu saque. E eu fiz o que eu faço, sabe? Eu tenho esse lance, eu coloco meu indicador na raquete assim. É como eu seguro a raquete, tá? A bola passa por cima da rede. A 10 km por hora, talvez, mas passa por cima da rede e cai na quadra. Funciona. E quando ele me viu com a raquete, ele disse, tá, agora você tem que segurar assim. E ele mudou a minha empunhadura.
Mas deixa eu contar o que aconteceu quando ele mudou a minha empunhadura. Quando eu fiz do outro jeito, a bola não passava mais por cima da rede. Em vez disso, passava por cima da cerca. Quando ele mudou a minha empunhadura, a porcentagem de bolas que caiu na quadra diminuiu. E eu olhei pra ele tipo, eu tô pagando você pra esse lixo? Você mudou o meu jeito de segurar, mas não consertou meu saque. Mas eu não entendi naquele dia que às vezes, pra chegar a ser melhor, você tem que regredir. Me ajudem a pregar se vocês têm ouvidos espirituais. Às vezes, para chegar a ser melhor, você tem que passar pelo ruim. E eu tô pregando isso para alguém hoje que está sentindo que parece que as coisas estão regredindo para si. A questão aqui é que, quando Deus te mostra um jeito novo de segurar chamado graça, por um curto período na sua vida, é mais difícil para você, porque você está acostumado a controlar as coisas e a manipular as coisas. E quando você recebe uma coisa nova, já notaram? Quando a gente ganha uma coisa nova, mesmo que seja melhor, no começo a gente fica irritado, porque a gente não sabe usar. E a tentação pra gente prestem atenção, Deus vai fazer algo novo na nossa vida. E Ele vai nos ensinar a perdoar, Ele vai nos ensinar a superar ofensas, e Ele vai nos ensinar a confiar nele, e Ele vai nos ensinar a achar maneiras diferentes de se conectar à alegria, e vai nos ensinar a não ser falsos, e vai nos ensinar a não seguir nossos sentimentos. Mas nós olhamos para o que Ele arrumou na nossa empunhadura, e nós vemos a nossa bola passar por cima da rede. E eu me pergunto se não seria melhor voltar a fazer da maneira antiga do que da maneira nova. Então eu regrido, em vez de ir para frente, para ser melhor. Ele disse, vocês não podem voltar atrás. Vocês têm uma coisa melhor. Melhor. Quando você fica deprimido, você deixa de acreditar nisso. Quando você fica desconfortável, deixa de acreditar nisso. Você tem que segurar a vida como segurava antes. Nós temos que regredir para melhorar. Nós temos que voltar atrás para melhorar. Quer dizer que eu tenho que estar confortável. Em algumas fases da minha vida, eu tô olhando para a câmera porque eu acho que isso é para uma pessoa assistindo online. Eu tenho que estar confortável na minha vida para aceitar que às vezes perder é que é ganhar. Eu tenho que estar confortável bastante na vida para saber que, às vezes, os momentos mais dolorosos são os momentos com mais propósito. Eu tenho que estar confortável na minha vida para parar de comparar tanto a mim mesmo com pessoas que não devem ser padrão para nada. Jesus é melhor. Eu sei que alguns estão intimidados porque não sabem se são bons cristãos como os outros que estão aqui também. Mas eu vou dizer uma coisa sobre ser um cristão melhor. Sabe, tem um cristão melhor do que eu? Olha, eles decoram a Bíblia toda. Eles não são cristãos melhores. Eles são melhores em decorar. Eles só têm uma memória melhor, não torna eles cristãos melhores. As pessoas religiosas que crucificaram Jesus tinham uma memória boa. Elas podiam citar todas as 600 leis, mas não são melhores que você. Você podia até dizer para quem está do seu lado, você não é melhor que eu. Não em relação ao meu propósito. Olha, o melhor é relativo ao propósito. Eu posso pregar isso. Eu entrei na loja de instrumentos no outro dia e eu perguntei lá pro vendedor que estava no balcão qual era o melhor. Eu estava comprando um programa pro Elijah fazer as batidas. Qual é melhor? E ele disse, depende. Pro que você vai usar? Isso depende de como você pretende utilizar o programa. O melhor é relativo ao propósito. Alguns de vocês pensam que os outros são melhores, mais inteligentes, mais altos. Talvez Deus precise de alguém bem baixinho para passar por aquela porta. Já pensaram nisso? Quem sabe Deus precise de alguém ignorante o bastante para mostrar sua sabedoria? Quem sabe Deus precise de alguém humilde o bastante para saber que não sou eu, mas Cristo em mim? Além disso, se Jesus Cristo entrasse nesse lugar,
Nenhum de nós ia poder fazer um desfile de moda. Nenhum de nós ia poder mostrar a lista de boas ações. Todos nós pecamos e nos afastamos da glória de Deus. E a graça é uma maneira de vida, porque você precisa dele como eu preciso dele e do sangue dele, que foi suficiente para você, foi suficiente para mim. E se ele salvou Billy Graham, ele pode me salvar também. Porque ele é melhor. Porque ele é melhor. E o fato dele ser melhor não quer dizer que a vida às vezes não vai ficar pior. Então precisamos de uma nova definição de melhor. E se o melhor nem sempre for mais alto? E se o melhor às vezes for mais profundo? E se o melhor nem sempre for um sentimento? E se for uma fundação? E se o melhor nem sempre é o que Deus está fazendo por você, mas às vezes o que Ele está fazendo através de você? Não conseguiram reconhecer Jesus quando Ele veio na forma de bebê porque estavam esperando algo melhor. Não reconheceram Jesus quando Ele foi levado em silêncio. Ele não disse uma palavra diante dos acusadores, porque se Ele é mesmo Filho de Deus, Ele devia dizer alguma coisa e descer. Eles esperavam algo melhor. E é possível que o melhor esteja na nossa frente e a gente nem reconheça e acabe não recebendo. Sabe de uma coisa? Alguns de nós estão tão acostumados ao que é ruim que rejeitamos o que é melhor quando ele vem. Às vezes voltar atrás parece melhor. Parece familiar. Às vezes nós voltamos para relacionamentos ruins porque eles parecem melhores. Ah, eu acertei na pregação agora. Ficou um silêncio. Quando voltar atrás, a mensagem se chama Quando o melhor parece voltar atrás, mas e quando voltar atrás parece melhor? Eu acho que vou voltar para isso, eu acho que vou voltar para aquilo, eu acho que eu vou parar de tentar isso, eu acho que eu vou voltar para a empunhadura antiga, eu tô cansado de esperar. Foi isso que aconteceu com Abraão, inclusive. Deus disse que ele ia fazer de um certo jeito, mas ele achou que soubesse melhor. Então, em vez de esperar, ele foi lá e deitou com a serva de sua mulher, Sarai, que depois virou Sara. Mas Abraão foi lá para fazer um filho com ela, porque Deus fez uma promessa e tinha um tempo para cumprir a promessa, mas Abraão... Sei que vocês nunca fizeram isso, mas ele achou que soubesse melhor que Deus. E a Bíblia até usa essa ilustração de Abraão em Hebreus 6. Ele volta lá atrás para mostrar como é bem melhor esperar a promessa de Deus. Ele volta atrás até Abraão. Ele foi o progenitor ou o pai do destino de toda a nação. Foi de onde eles vieram. E agora eles estão tentados a voltar para onde eles estavam antes. Porque a vida está piorando. Porque a situação parece estar piorando. Ele volta lá para Abraão. E ele fala sobre como ele esperou pacientemente pela promessa de Deus, mas essa não é a história toda. Antes de Abraão esperar pacientemente por Isaque, a criança prometida que ia nascer de Sara, ele recebeu a palavra de Deus. E ele foi lá e fez uma coisa que julgava ser melhor, porque ele se cansou de esperar. Ele tinha a palavra certa, mas o útero errado. Então ele foi lá, eu sei por que ele fez isso. Porque Abraão era de um lugar chamado Ur, dos caldeus. E nós também. Não geograficamente, e com uma outra escrita. Ele era de Ur, tá bem? Mas o nosso se chama Or. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, o que nós temos que fazer é ir no celular e encontrar alguém que é melhor que nós. Melhor, mais rico, mais forte, mais feliz, mais magro, mais bonito, mais fofo. Essa vai arrasar vocês. Vocês acham que seus filhos são inteligentes e você fica perto de outras crianças e você percebe que o resultado da comparação do seu filho é melhor do que o irmão dele de 3 anos. Mas como crianças da mesma idade, tem sempre essa tentação. Você não precisa fazer nada. É só ligar uma propaganda e eles vão te puxar para a terra do melhor. É melhor.
é melhor. E tem coisas na sua vida agora que você pensa, seria tão melhor se... Não é mesmo? Tem certeza? É, sim. Se eu fosse famoso, ia ser incrível. Eu ia ser importante. Se as pessoas soubessem o meu nome, a sério, ia ser melhor. Você nunca viu uma celebridade cometer suicídio? Tem certeza de que ia ser melhor? Será que isso é ser melhor? Bom, se eu tivesse essa quantidade de dinheiro, eu não ia ter problemas. Tem certeza disso? Você nunca conheceu uma pessoa rica e infeliz? Eu posso te apresentar algumas. Não é como se isso fosse novidade. Não é como se isso fosse só para a igreja em Roma que está sendo perseguida por causa da fé. Todos nós somos levados para trás, para a terra do melhor, de olhar ao redor e nunca se sentir o suficiente, e de nos compararmos a coisas que nunca deveriam ser o nosso padrão. O único padrão digno de comparação é o potencial total de Cristo em vocês, a esperança da glória. E eu quero falar sobre algumas vidas daqui hoje. Nós nem percebemos como ela já é boa. Nós fomos perdoados, libertados, redimidos, respiramos, batemos palmas, andamos, falamos, exemplos do poder de Deus de operar milagres. Eu lanço isso sobre a sua vida e ela já é melhor. Você já pode se regozijar. Você pode agradecer agora mesmo pela bondade dele. Crichton, melhor, 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 melhor. Não deixe que a busca pelo melhor na sua vida faça você perder a graça de Deus que já está presente. Eu tô pregando para todos os números 1 do Enneagrama. Sempre pode ser melhor, mas já é. Olha o que eu mereci e olha o que ele fez. Ele não me tratou como os meus pecados merecem. Já é melhor. Eu vou passar a semana toda falando isso. Já é melhor. Já é melhor. Vou declarar isso pela fé em coisas que eu tô esperando Deus fazer. Já é melhor. Já é melhor. Já é melhor. Já é melhor. Porque quando você deixa de esperar que pode ser melhor, a única opção é voltar atrás. E mesmo assim eu fico muito interessado em como esse escritor constrói seu argumento. Melhor. Melhor. Ele começa todo o livro de Hebreus falando sobre Jesus Cristo em sua glória. E ele não faz uma introdução. Ele vai direto ao assunto. E ele pega o microfone e começa a falar que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ele vai para trás. Está dando para eles o que muitos de nós precisamos desesperadamente agora, um marco de referência. Sabe, quando o diabo começa a falar com você, você perde toda a noção do ponto que você está na sua vida. E você perde toda a noção e você se afasta, você se distancia, você esquece como a graça é boa porque você só consegue pensar que você é muito ruim. Então ele volta ao passado com eles. Ele volta até lá atrás e ele diz que há muito tempo, muitas vezes, de várias maneiras, Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas. Coloca o próximo versículo. Mas nesses últimos dias falou a nós por meio do seu filho. Agora ele começa a construir o argumento. Crichton. Quero ouvir Crichton. Não é Cruton. Mas eu vou ajudar a lembrar. Crichton. Melhor. Ele vai introduzir essa palavra pela primeira de 13 vezes nessa epístola, carta, declaração. Que ele disse, estou convicto de coisas melhores em relação a vocês. Como é que você sabe? Você não me conhece assim. Você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Você não sabe com o que eu estou lidando. Você está aí pregando essas coisas. Você não sabe que a minha mãe está doente numa casa de repouso que eu mal consigo pagar. E eu só consegui visitar ela uma vez esse ano. Você não sabe o que você está falando sobre melhor. O autor de Hebreus diz, vamos voltar. Há muito tempo, de muitas vezes e de muitas maneiras, Deus falou por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou a nós por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Podem gritar melhor? Vamos lá, eu quero todos participando em todos os lugares. Digam melhor. Jesus é melhor. Os profetas eram bons. Jesus é melhor. O jeito antigo é bom. O novo é melhor. Dunkin' Donuts é bom, mas Krispy Kreme é...
Caraca, agora eu tô vendo qual é o lado do pastor Steven Furtick. Nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu filho, a quem constituiu como um operador melhor do sistema, porque ele é o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O filho é o resplendor da glória de Deus e não tem como melhorar. E a expressão exata do seu ser é a perfeição em pessoa, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Podem gritar melhor. Versículo 4, e eu deixo vocês em paz, diz assim: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. O que me surpreende nesse versículo não é ele ter escolhido dizer que Deus é melhor que os anjos. É claro que o Criador é melhor que a sua criação. Ele fez os anjos, e é algo lógico que ele seja melhor que os anjos. Não tem nada na sua vida que Deus tenha te dado que seja maior que ele. Não adore o dom, adore quem o deu. Ele é a fonte, o dom é o recurso. Ele é melhor, eu quero ouvir ele é melhor. Essa é a palavra grega que ele traduz, ele diz tornando-se tão, versículo 4, superior, kraiton, melhor, é a mesma palavra, aliança melhor, palavra melhor, promessa melhor, ministério melhor, 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 melhor. Jesus é melhor do que os anjos e tanto faz com que vocês querem completar a lacuna. Jesus é maior, ele é melhor do que a popularidade, ele é melhor do que o elogio dos homens, ele é melhor do que a empolgação que você tem com algumas pessoas, ele é melhor do que o que você pode colocar no seu corpo para se sentir bem por 5 horas, ele é melhor, melhor, melhor. E não é isso que me surpreende, o que me surpreende é o que ele diz no versículo 4, no início, tornando-se. Porque ele já era perfeito. Então, como ele se tornou superior? Eu sei, pelos meus estudos da palavra de Deus, que ele não melhorou em seu caráter. Eu sei, pelos meus estudos da palavra de Deus, que Jesus não foi para a academia para ficar sarado, mano. Eu sei, pelo que eu sei, sobre a sua natureza imutável, o que significa que não pode ser mudada. Que ele não melhorou como as pessoas melhoram. Então, para entender quando isso me chocou, me paralisou, eu disse, eu sei que ele é melhor, mas ele não melhorou. Ele já era melhor. E eu tive que voltar atrás para entender melhor. Eu vou pregar para vocês 3. No versículo 3, é descrito o processo pelo qual Deus se tornou homem. O que é melhor? Um Deus ou um homem? Então, resposta certa. Din, 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 estrela de ouro. Deus. Mas diz que ele tornou-se melhor. Ele não ficou melhor. Ele foi revelado como melhor. E como ele fez isso? Porque nós pensamos em melhor como ir para cima. Mas Jesus não é o Drake. Ele não começou de baixo. Meu Deus, essa palavra está me abençoando a ponto de me inscrever no podcast. Ele começou num espaço celestial que é intocado pelo tempo. Ele começou na eternidade e veio para o tempo. Ele começou vestido de divindade e glória e aí ele entrou na carne. Leiam o versículo 3. Nele diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ele não virou isso, ele era isso. Ele era a expressão exata do seu ser. Ele não se tornou isso, ele era isso. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Não era o que ele fazia, era o que ele era. Então, como ele se tornou melhor? Ele realizou a purificação dos pecados e depois se assentou. Jesus, vocês precisam ouvir isso. Para todo mundo que está lidando com a vergonha e sente que está indo para trás, porque vive escorregando e vive tropeçando e sente que está regredindo, eu quero te dizer, Jesus regrediu para nós vermos que ele era melhor. Eu preciso de 10 segundos de louvor da igreja. De Nairobi ao condado de Gaston, de Ballantyne, da fileira do fundo, louve se você sabe que ele desceu para me levantar.
E se você tem estado para baixo nos últimos tempos? Se você não tem sentido nada nos últimos tempos? Se algumas coisas foram subtraídas nos últimos tempos, eu quero declarar que você vai melhorar regredindo. Deus vai fazer isso em você. Ele está te preparando. Levantem e deixem eu orar pelas pessoas. Deus diz que às vezes temos que melhorar regredindo. Às vezes tem que trocar a empunhadura e entender que é a graça e a misericórdia dele e não o seu esforço e a sua habilidade de andar na fé perfeita. Eu tô melhorando. Voltando atrás. Eu tô melhorando através do poder das coisas que eu suporto e eu me recuso a voltar atrás. Eu me recuso a voltar atrás quando o que eu tenho é melhor. Repitam essa afirmação: o que eu tenho é melhor. D.L. Moody, o grande evangelista, estava conversando com um crítico. O homem não gostava das pregações dele porque ele cometia muitos erros gramaticais. E o homem conhecia melhor a língua do que D.L. Moody. Mas saber melhor o seu idioma não quer dizer que você seja um pregador melhor. Amém. Amém. E apesar da crítica do homem, ele respondeu com humildade. E a história que foi contada foi que ele disse que quando um homem se aproximou e disse: escuta, eu não gosto do jeito que você faz os convites. Eu acho que não é bom. E ele trazia tantas pessoas para Cristo, né? Isso era na época em que não dava para deixar um comentário no YouTube de alguém. Você tinha que falar na cara da pessoa se não gostasse dela. Era uma época melhor. Não tinha os corajosos da internet naquela época. Ele disse: eu não gosto do jeito que você faz. E D.L. Moody disse: eu também não. Eu tô tentando achar um jeito melhor. E aí ele perguntou para o homem: como você faz? E o homem respondeu: eu não faço. Eu não tenho um jeito. E D.L. Moody disse: então eu acho o meu melhor. Eu acho o meu melhor. Eu sei que não é bonito às vezes. E o progresso de outras pessoas podem fazer você se sentir tentado a voltar a antigas maneiras de pensar quando você se compara aos padrões errados. Mas na presença de Deus, na presença de Jesus, que é maior que todas as coisas, e o eterno Cristo, cuja palavra falou não só da eternidade, mas do tempo, dele, que não tinha pecado, que se tornou pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Ele disse: não desanime na vida. Não desanime no seu casamento. Não desanime por causa do casamento de outro, dos outros. Gramática péssima, teologia ótima. Eu te entendo, D.L. Moody. Ele disse: não desanime por causa do que você não tem que eles têm. Mas em vez disso, eu quero que você proclame na sua vida hoje que em relação ao meu propósito, não tem pessoa melhor para estar na terra em posição de serviço, humilhado diante de Deus. Sabe o que torna você melhor para o serviço do que outra pessoa? O fato de que você sabe que sozinho você não consegue. É o que te torna melhor. Nesse mundo de melhorias, nesse mundo de aprovações, e que sempre pode ser melhor. Não perca o que está no caminho para um lugar chamado melhor. O nome de Deus não é o eu melhor. Ele é o grande eu sou. Eu preciso de 600 pessoas para celebrar essa palavra agora. O sangue de Jesus fala uma palavra melhor. Obrigado por assistir o canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui, se inscreva na IFAM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live, e compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.